Tá todo mundo falando sobre renda variável, sobre bolsa de valores, sobre investir em ações e você não tem ideia se isso é arriscado, se é tão arriscado assim ou não e nem como começar. Nesse vídeo eu vou te apresentar o jeito mais fácil e talvez menos arriscado de colocar um pezinho ali na renda variável, ou seja, como investir em ações do jeito mais simples possível. Se esse é o assunto que te interessa, deixa o seu like pra gente começar. Eu sou a Evelyn Bonfim e meu trabalho é ajudar mulheres a terem mais poder sobre o seu próprio dinheiro. E uma das formas, delas conseguirem isso é aprender um pouquinho mais sobre investimentos. E rapidinho, se você caiu aqui por curiosidade a respeito de investimentos, mas ainda tá difícil para você fazer sobrar dinheiro do seu orçamento todo mês para você realmente investir, você precisa baixar minha planilha financeira. Ela é gratuita, está disponível para você fazer o download no link que está aqui na descrição desse vídeo. Vai lá agora. Prometo, é a melhor planilha do mundo. Primeiro, eu acho importante a gente dar uma contextualizada a respeito da economia e de como está o mercado brasileiro agora. A taxa Selic, ela está no índice mais baixo da história. A Selic é a taxa básica de juros da economia e ela serve como base para a rentabilidade da renda fixa. Em países mais desenvolvidos, com a economia mais desenvolvida, a taxa básica de juros desses países costuma ser muito baixa mesmo. É por isso que o investimento em renda fixa nesses países costuma render muito pouco. Existe uma perspectiva de que talvez o Brasil esteja caminhando nessa direção, ou seja, que a taxa de juros básica, do Brasil continue tão baixa quanto está e até diminua e se mantenha nesses níveis mais baixos. Se isso vai acontecer ou não, se vai ter uma crise, a gente vai voltar a ter a Selic altíssima ou não, ou se a gente vai ficar mesmo numa taxa de juros baixa, por quantos anos, quando que a gente vai alcançar isso, eu não sei. E quem disser que sabe, tá mentindo, porque ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Existe essa perspectiva, enfim, mas com certeza mesmo ninguém sabe. Só que não é porque a gente não sabe o que vai acontecer com o futuro que a gente não vai se expor às diferentes possibilidades do que pode acontecer. Então, se esses cenários de taxa básica de juros, a Selic, se concretizar e a gente tiver mesmo se instalar numa taxa básica de juros baixa, ou mais baixa do que está agora, isso representa que para você ter o seu dinheiro crescendo, multiplicando com uma velocidade um pouquinho maior, você vai precisar se expor à renda variável, porque na renda fixa seu dinheiro vai crescer muito devagarinho. Eu sei que você pode estar pensando que isso é muito arriscado, que bolsa é cassino, ou que você vai precisar ficar o dia inteiro acompanhando as telas, os gráficos e subindo e descendo, ou comprando e vendendo ações toda hora, e depois você vai ter que vender sua casa por causa de algum prejuízo na bolsa, mas não tem nada disso, não precisa de nada disso. Existe uma forma de se expor ao mercado de ações de uma maneira bem simples, que é por meio de fundos de índice. O que é um índice? Da mesma forma que a Selic e o CDI são índices que servem como referência para a renda fixa, no mercado de ações, a renda variável, tem alguns outros índices. O mais famoso deles, o mais importante no Brasil, é o Ibovespa. O Ibovespa é um índice que ele replica uma carteira teórica de ações das ações mais negociadas na B3, que é a Bolsa de Valores de São Paulo, Então, nesse momento tem 68 empresas, que compõem o Ibovespa, que são as ações mais negociadas na Bolsa. E aqui que a gente entra. Existem alguns fundos de investimento que replicam o Ibovespa, ou seja, o fundo compra as ações na mesma proporção e das mesmas empresas que compõem o índice Ibovespa. Então, ao investir num fundo desses, em vez de você precisar se preocupar em comprar uma ação específica e vender uma outra ação específica, você pode apenas comprar uma cota de um desses fundos e o gestor faz esse trabalho de comprar quando é hora de comprar, de vender quando é hora de vender, só que ele só vai fazer isso de uma maneira que replique, reproduza exatamente como está o Ibovespa neste momento. Como todo fundo de investimentos, nós cotistas, investidoras nesse fundo, pagamos uma remuneração ao gestor para ele fazer esse trabalho de compra e venda. Só que note que esse trabalho do gestor, no caso de um fundo de índice,
ele é um trabalho bem tranquilo, porque ele não tá precisando queimar o cérebro dele para ver se é a hora certa de comprar, a hora certa de vender, o que comprar e o que vender, quais ações é a hora de comprar, quais ações é a hora de vender. Não, ele só replica o índice. Então, esse fundo é um fundo passivo, né? Porque ele não tem todo esse trabalho ativo de ficar fazendo essas escolhas, essas decisões toda hora. Por isso, a gente pode pagar uma taxa de administração bem baixa para esse gestor fazer esse trabalho para a gente. Uma das formas de você fazer isso é você comprando cotas de um ETF. Um ETF nada mais é do que um fundo de ações que é comercializado ali no home broker da sua corretora. Os dois ETFs mais famosos, mais importantes que replicam o Ibovespa é o BOVA11 e o BOVV11. Ambos possuem, no momento que eu estou gravando esse vídeo, taxa de administração de 0,3% ao ano. Mas é claro que você pode conferir se essa taxa continua válida no momento que você está assistindo esse vídeo no site dos gestores. No caso do BOVV11, o gestor é o Itaú Unibanco. No caso do BOVA11, é a BlackRock. Para comprar um ETF, você vai no home broker da sua corretora, vai no mesmo lugar onde você iria para comprar uma ação e no lugar de digitar o ticker, né, que é o código do ativo que você vai comprar, você digita um desses códigos que eu comentei, ou BOVV11 ou BOVA11, né, escolhe a quantidade e envia a ordem de compra. Eu tenho certeza que a corretora que você escolheu, onde você abriu conta, tem algum tutorial lá mostrando como faz para usar o home broker. Então é só você seguir o passo a passo aí desse home broker e na hora de colocar o ativo que você quer comprar, você coloca um desses códigos aí do ETF que você escolheu investir. Uma outra forma de você investir num fundo de índice é por meio de um fundo chamado BTG Pactual Ibovespa Indexado FIA. Ele está disponível na corretora do BTG Pactual. Ele é um fundo passivo, ou seja, ele simplesmente replica o Ibovespa e a taxa de administração dele é 0,14% ao ano, ou seja, metade do que a taxa de administração daqueles ETFs que eu mencionei. No caso dos ETFs, você consegue comprar uma cota só, que aí você vai ver o preço que está sendo aplicado pelo mercado naquele momento. No caso desse fundo, o investimento inicial mínimo é de R$500. E você deve estar se perguntando, Evelyn, mas é arriscado? Gente, é claro que é arriscado. O Ibovespa oscila bastante. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o Ibovespa ele valorizou ao longo desse ano, nos 9 primeiros meses desse ano, sei lá, o triplo do que rendeu a taxa Selic, o triplo da renda fixa. Mas esse desempenho não significa nada, na verdade. É claro que o mercado de ações tem o potencial de render mais, mas a gente nunca sabe quando vai ter uma crise, uma recessão, quando vai ter algum problema de política externa que vai impactar no Brasil, algum problema de política interna que vai impactar nas ações, no resultado das empresas, ainda mais no mercado assim de curtíssimo prazo. Então, tem risco, tem oscilação, sim, é óbvio. No entanto, se a gente estiver mesmo nessa onda, né, de taxas de juros básicas lá embaixo e valorização das empresas brasileiras e perspectiva de melhoria, né, no mercado como um todo, investir num fundo de índice seria uma forma bem cômoda e até mais segura de aproveitar esse momento. Eu digo cômoda porque o gestor vai fazer esse trabalho por você, e segura, porque você não vai estar comprando 2 ou 3 ações, deixando o seu dinheiro concentrado em poucos ativos. Você está investindo num fundo que está distribuído entre quase 70 empresas diferentes. E isso dilui bastante o seu risco, entende? Bom, nesse vídeo eu te apresentei uma forma de expor um pedacinho do seu patrimônio à renda variável de um jeito super simples e barato. Como eu sempre digo, diversificação é seguro para você. E você viu que dá para começar com um pouquinho de dinheiro, de um jeito bem tranquilo. É claro que o ideal é começar a investir pela reserva de emergência e só depois que ela tá pronta começar a diversificar, né? Só que dedicar um pouquinho ali do seu dinheiro para investir em algo novo, para aprender, é uma das melhores formas de fazer o seu patrimônio crescer e evoluir.
Conta aqui pra mim nos comentários se você já se sente preparada para colocar um pezinho ali na bolsa. E se você ainda ficou com alguma dúvida, quer me perguntar qualquer outra coisa, vai lá que eu vou correndo te responder. Compartilhe esse vídeo com aquela sua amiga que também tem medo de investir na bolsa. Estimular a conversa entre mulheres sobre investimento é uma das minhas missões e eu preciso da sua ajuda. E se inscreva no canal, assim a gente continua esse papo por aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.